Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre o reposicionamento da Microsoft no Brasil e toda a polêmica gerada a partir dessas mudanças. Fiquem comigo que a gente já volta. A Microsoft está mudando o posicionamento da sua linha Xbox aqui no Brasil. Há algumas semanas atrás a empresa anunciou um aumento de preço do seu console, o Xbox Series S, e aí isso gerou toda uma polêmica, vem gerando toda uma discussão na mídia especializada, entre os influenciadores e criadores de conteúdo que cobrem o setor. Eu cheguei a comentar um pouquinho sobre o aumento numa das lives do Up to Date, mas confesso que não dei muita importância, não estava olhando muito para essa questão com atenção, mas aí vendo toda a discussão que isso gerou e olhando para o que a Microsoft vem fazendo em relação à linha Xbox, de fato me parece que é um novo direcionamento ali que está muito claro sobre como a empresa pensa o futuro do seu ecossistema de jogos e principalmente o futuro do seu ecossistema de jogos em países como o Brasil. E aí, a despeito de toda a polêmica, eu acho que essa decisão da Xbox tem muito a ver com, como eu disse para vocês, o posicionamento que ela quer dar ao produto daqui por diante. Eu achei que valia a pena fazer esse comentário, apesar de já ter passado algumas semanas, a coisa foi mais no início ali de novembro, final de outubro para início de novembro. Eu confesso que eu até já tinha preparado um outro roteiro para gravar aqui hoje, mas realmente me caiu a ficha aqui e me chamou a atenção sobre essa movimentação que a Microsoft está dando, e aí eu acho que a gente começa a juntar várias peças e vários indicativos de que ela já estava indo para um novo direcionamento. Então eu quero dividir essa análise aqui que a gente vai fazer em 3 pontos. Primeiro deles, falar do modelo user-centric da Microsoft e muito mais focado no cloud game. Isso é um ponto. Segundo ponto, falar sobre posicionamento de preço, porque aí possivelmente é das decisões mais polêmicas e onde a coisa acabou pegando de fato o mercado de surpresa, e daí a gente tentar entender o porquê dessa decisão e onde a Microsoft está querendo chegar com isso. E um terceiro ponto sobre modelo de gestão e direcionamento estratégico, que eu vi muita gente falando também a esse respeito e comentando qual seria o modelo de gestão da Microsoft aqui no Brasil. Enfim, eu acho que vale a pena dar uma pincelada sobre isso também. O primeiro ponto, né, o modelo user-centric da Microsoft e focado no cloud gaming. Por quê? Porque a Microsoft está caminhando para um modelo que pretende, de fato, dispensar a venda de hardware console para focar na venda de serviços. E olha que aqui a gente só não acerta na loteria, porque tem mais de um ano, né, eu gravei um Coin to Biz com o nosso amigo Sander, onde a gente falava exatamente isso. A Microsoft tem um modelo user-centric, quer dizer, centrado no usuário, enquanto as outras empresas mais tradicionais do mundo dos games, em especial sua concorrência ali direta, a Sony, tem um modelo device-centric, focado nesse caso no hardware. A Microsoft quer ser user-centric e não vai dar mais tanta bola para a venda do console, mas com certeza ainda vai ganhar muito dinheiro com a venda de acessórios. Não por acaso, um dos anúncios recentes foi justamente em relação aos controles, porque a empresa não vai dar mais suporte a controles de terceiros, somente aos seus próprios e a umas poucas empresas que estão licenciadas. E nós falamos sobre isso nesse episódio do Coin to Biz, se eu não me engano, lá no final de 2021, quer dizer, a Microsoft estava focando muito mais em serviços e nesse ecossistema de serviços do que propriamente na venda dos seus consoles, embora a venda, claro, seja um ponto importante do modelo de negócios, mas fato é que ela deve estar fazendo muito mais dinheiro com o Game Pass. Os números aí não oficiais dão conta que a empresa teria mais de 25 milhões de assinantes ativos na plataforma, portanto é óbvio que aquilo ali está
está indo de vento em popa, e daí a empresa está olhando muito mais para esse modelo de negócio, um modelo de assinatura, do que propriamente da venda de hardware e da venda de jogos individuais. Claramente o cloud gaming será a principal aposta em mercados tidos como secundários e de menor poder aquisitivo, como é o caso do Brasil. A Microsoft certamente não vai abandonar o modelo de hardware tradicional nos mercados principais, porque ela sabe que lá o hardware ainda tem muita saída, principalmente o seu hardware mais caro e mais poderoso, o Series X. Mas no Brasil, e possivelmente em outros mercados tidos como secundários, essa já é uma orientação muito clara. Tanto que no início do ano, a empresa anunciou que não venderia mais mídia física por aqui. Isso já foi um golpe muito duro para quem comprou o modelo mais caro, o Series X, porque ele tem o driver ali, leitor de mídia física, enquanto o S não tem. No S você tem que comprar todos os jogos pela modalidade digital. Mas quando ela fez essa movimentação no início do ano, que a princípio ela ficou ali um pouco em cima do muro, nem confirmou, nem desconfirmou, mas no final das contas acabou acontecendo. Tem várias notícias aí sobre isso. Como de costume, minha gente, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Então isso já dava um norte, assim, um indicativo de para onde a empresa estava direcionando os seus esforços e quais os rumos que seriam tomados dali por diante. Então me parece muito evidente que, pelo menos em mercados tidos como periféricos, subdesenvolvidos e com menor poder aquisitivo, que é o caso do nosso, o foco vai estar no cloud gaming, na plataforma de serviços, mesmo para quem já comprou o modelo mais caro. E o Game Pass hoje está disponível em um número cada vez maior de dispositivos. Qualquer dia vai ter Game Pass rodando até na sua geladeira. Portanto, o console não é mais uma necessidade absoluta pensando nesse modelo. Mas o controle sim. O controle continua sendo uma necessidade e sempre será. Então agora você entende a mudança de política em relação aos controles, ou seja, primeiro lá atrás a mudança em relação aos jogos de mídia física no nosso mercado, mas eu não sei se essa decisão foi tomada também em outros mercados tidos como periféricos, é bem provável que sim. E agora essa mudança em relação a controles, porque esse vai ser o principal hardware que possivelmente o Xbox, a família Xbox, vai vender daqui por diante. Não tanto o console, mas com certeza os controles, porque você pode estar jogando Game Pass, como eu já fiz muitas vezes aqui no notebook, mas usando um controle Xbox original. O segundo ponto é o posicionamento de preço. Muito provavelmente a Microsoft deve estar pensando em encerrar as vendas do Series X aqui no Brasil ou, de repente, torná-lo um console de nicho. Um dado curioso é que ela anunciou um aumento de preço para o S, mas não para o X. Na prática, eu nem sei se já aumentou, eu dei uma olhada aqui, estou com alguns sites abertos, então a gente vai ver os preços que estão sendo praticados daqui a pouquinho em tempo real, mas no próprio site da Xbox ainda tem modelos nos dois preços, mas eu acho que de certa maneira é inevitável, eles vão sambar para lá, para cá, talvez por conta da polêmica, mas no final das contas o preço vai aumentar. E não é qualquer aumento, são quase R$1.000 de diferença. No meu entender, por que isso? Como eles já tiraram o suporte à mídia física no Brasil, eu vi muita gente reclamando também das conversões e das localizações para o mercado brasileiro, que já não estão acontecendo para alguns grandes lançamentos. No meu ponto de vista, o objetivo deles é de fato tirar o linha X de circulação no mercado nacional e trabalhar daqui para frente só com o Series S, que é esse mais barato, onde justamente você teve um reajuste ali, acho que pelos cálculos parece que são quase 40%, mas dá R$950 no final das contas de reajuste. Só que aí que tá. O linha X, que é o mais caro, é também o que trazia a maior margem, é o que gerava a maior margem para a empresa. E aí vejam, eu vou aumentar o preço do S
que certamente é o que mais vende por aqui, eu tiro o meu produto que gera a maior margem, mas aumento substancialmente a margem daquele que mais vende. E aí eu tento compensar uma potencial perda quando eu falo de tirar o produto com maior margem Series X de jogada, ou então torná-lo ainda mais caro, que também pode ser um caminho. Ela pode estar só esperando a poeira baixar para daqui a pouco anunciar também um reajuste e fazer esse tipo de movimento, eu não duvido de nada. E daí tentar compensar uma coisa pela outra. Olha, o que dá maior margem não vende, porém o que tem menor margem vende pra caramba. Então eu vou tirar esse de jogada, vou focar no que tem menor margem, porém eu aumento um pouquinho o preço desse que tinha menor margem, garantindo que ele tenha uma margem mais ou menos equivalente ao que certamente o outro modelo gerava. O problema nesse posicionamento de preço, e aí eu acho que é um erro, né? No meu entender, um erro grande, é porque coloca um produto numa faixa de preço ali equivalente ao seu principal concorrente, só que um principal concorrente que é muito mais poderoso, que tem muito mais recursos. Então a gente está falando ali do preço de um Xbox Series S no mesmo valor que seria um PlayStation 5, mesmo que no formato digital only, mas ainda assim as especificações gráficas dele são muito mais poderosas que esse console específico da Microsoft. E aí eu acho que faltou uma visão estratégica e um entendimento real do mercado, do cenário brasileiro para embasar essa decisão. Por quê? Porque com esse aumento, se ele realmente se sustentar daqui por diante, e apesar de toda a choradeira, toda a gritaria, eu acredito que ele vai se sustentar, a Microsoft pode estar convidando os consumidores a olharem com mais apreço para o seu principal concorrente, que é o PlayStation 5, ou ainda reforçando o excelente Nintendo Switch, que continua aí com as vendas numa boa, como melhor opção de compra para o brasileiro médio. Aí agora vamos olhar aqui preços de hoje, tá? A gente está gravando hoje, dia 17 de novembro de 2023. Estou abrindo aqui o site da Amazon. Vamos lá, PlayStation 5 Digital Only, R$ 3.719 no site da Amazon. PlayStation 5 com as mesmas especificações técnicas, é bom lembrar, porém com o drive, leitor de mídia física, R$ 4.165. O Switch OLED, que é a versão mais cara do Nintendo Switch, está aí na casa dos R$ 2.300 também no site da Amazon. Aí eu entrei aqui no site do Xbox Brasil, no site oficial, para ver o preço que a marca está praticando ali no seu principal canal de vendas, e aí a gente já tem aqui um modelo com o preço novo Series S por R$ 3.599. Ainda tem um modelo aqui de verdade, um bundle aqui de um jogo que eu não conheço, que está aparecendo pelo preço antigo, mas nem sei se é o preço antigo de fato, R$ 2.649. Na verdade devia ser um bundle que era um pouquinho mais caro do que o console puro, e aí o preço está um pouquinho mais caro do que era o preço antigo da linha Xbox Series S. O Series X segue aqui com o preço de R$ 4.499. Então vejam que tem uma diferença aí do linha S para o linha X, porque tem uma diferença de hardware, tem uma diferença de poderio de processamento gráfico e tem a questão do drive de mídia física. No PlayStation 5 não tem essa diferença de hardware, apenas o drive de mídia física, que um modelo tem, o mais caro, e o outro não tem. Então concordam comigo que o preço se aproximou muito, ou está equivalente ali do seu principal concorrente, o PlayStation 5 Digital Only por R$ 3.719 e o Xbox Series S por R$ 3.599. Quer dizer, uma diferença de cento e poucos reais ali, que é irrelevante. No final das contas, boa parte dos brasileiros vai comprar mesmo parcelado no cartão de crédito, então essa diferença no final das contas se torna meio que irrelevante para um console que, tudo bem, não tem o drive de mídia física, mas tem um poder gráfico
muito maior. E aí eu acho que nesse quesito foi um erro de ponto de precificação ali que a Microsoft está cometendo, que gera um erro de posicionamento, já que o Xbox Series S era visto como um console de entrada para a nova geração, uma opção acessível e realmente estava num preço muito bom, né? Você tinha certamente uma adesão muito grande do público brasileiro, e em outros mercados onde a gente tem também um problema de acesso à tecnologia, certamente você tinha movimentação semelhante. Então, para mim, é um erro de posicionamento ali, de ponto de precificação. Surgiram até rumores alguns meses atrás de que a família Xbox poderia ganhar um novo modelo, e aí se tivesse um novo modelo, um update ali, eu acho que caberia sim um reajuste, seria bem mais interessante da parte da Microsoft, porque mesmo que a gente diga, né, que o linha S vinha sendo subsidiado, porque na indústria dos videogames tem sempre essa história, né? Estou perdendo muito dinheiro com o hardware, estou bancando isso aqui para ganhar na venda de jogos, ok? E aí se eu estou no modelo de assinatura, eu já não ganho necessariamente na venda de jogos, não que isso seja um modelo que não se sustente, mas aí é uma outra discussão que a gente leva para um outro episódio, né? Assinatura ou venda unitária, que já até discuti um pouco sobre isso num dos últimos Coin2Biz com o nosso amigo Ítalo Cassini. Mas ainda assim, mesmo que esse hardware estivesse com o preço subsidiado pela companhia, a gente está falando de um modelo de, sei lá, 2 anos de vida, que já é um hardware antigo, que visivelmente perde em potência para o seu principal competidor e que as pessoas certamente esperariam por um movimento no sentido contrário, de baixar o preço e não de aumentar o preço sem qualquer motivo aparente, porque se tivesse alguma questão, não, o câmbio mudou ou alguma questão internacional, mas não é o caso, né? Pelo contrário, a economia que anda relativamente estável e não tem nenhuma mudança a nível macro que justifique esse reajuste dessa natureza. Então, no final das contas, a empresa está aumentando o preço porque quer, de fato, aumentar a margem de ganho na venda daquele aparelho. Então, eu entendo que, pela perspectiva da estratégia user-centric e com foco no cloud gaming, a decisão faz algum sentido ali, mas a maneira como essa estratégia de precificação está sendo conduzida certamente não é das melhores. E isso nos leva diretamente ao terceiro e último ponto da minha análise, que é modelo de gestão e direcionamento estratégico. Eu vi vários influenciadores e criadores de conteúdo comentando, inclusive tem um vídeo do BRKS Edu, né, que ele fala sobre essa questão da Microsoft, como a empresa vem sendo gerenciada, como a Xbox Brasil vem sendo gerenciada. Então parece que aqui tinha um head de Xbox, agora não tem mais, tudo se reporta à divisão latino-americana, que está centralizada no México, e aí a Xbox Brasil perdeu a autonomia porque não tem ninguém ocupando um cargo estratégico, um cargo de visão estratégica por aqui. Eu vou deixar o link também do vídeo do Edu aqui para vocês assistirem, tá bem legal, o vídeo do canal novo que ele criou, o The Byte, que é bem bacana, eu recomendo também que vocês sigam. Mas, na verdade, minha gente, tudo isso só indica que as vendas por aqui não estavam indo tão bem, ou que pelo menos não iam no nível que a empresa considerasse satisfatório. Então, primeiro que, olhando pela perspectiva do mundo corporativo, filial nunca tem autonomia. E se tem várias coisas, mas muito provavelmente não vai ter autonomia plena quando se trata de questões financeiras, quando se trata de questões de precificação, por exemplo. Isso não é uma questão só da Microsoft. Qualquer empresa trabalha assim. E olha que não precisa nem ser uma empresa global. Já trabalhei em empresas onde uma unidade fica aqui no Rio e a matriz fica em São Paulo, fica em outro estado. E essas decisões normalmente vêm da matriz. E do ponto de vista financeiro, não se tem tanta autonomia assim, ou não se tem quase nenhuma autonomia. Numa empresa global, menos ainda. É claro que esse tipo de decisão é tomada lá fora. Agora, sim, o fato de não ter aqui um executivo que dê esse olhar estratégico realmente faz com que esse tipo de lambança seja feita, porque aí uma decisão é tomada olhando para um cenário macro ou olhando até para um outro mercado como exemplo e
vai ser aplicada aqui meio na base do rolo compressor, porque as especificidades do nosso mercado não estão sendo pensadas ali, não estão sendo analisadas como deveriam. Mas, de novo, essa coisa de perdeu a autonomia, perdeu, bom, se é que tinha alguma autonomia, podia ter autonomia para fazer presepada, para fazer comunicação, para fazer conteúdo, mas possivelmente não tanta autonomia quando se refere a políticas comerciais e a políticas de precificação. Agora, faz falta um executivo aqui, se esse realmente é o caso, eu não fui atrás da informação, estou confiando aí no vídeo que eu estou linkando aqui do Edu. Se esse realmente é o caso, da falta de uma liderança aqui na Xbox Brasil, realmente isso está fazendo a diferença, porque você não tem alguém que dê esse tom do olhar do cenário local, para falar, olha, isso aqui vai funcionar, porém a gente tem que fazer algumas adaptações por conta disso e disso e disso. E aí a coisa está sendo aplicada ali meio que na marra. Aí tem outras questões também, muita gente criticando a Microsoft, porque parece que ela, depois que saiu a notícia, e a galera criticando a mudança de preço, ela meio que fez uma retaliação ali, solicitou que os veículos de comunicação devolvessem os aparelhos que eles usam para teste, né? Então tudo isso está pegando muito mal, e parece que há realmente agora, como todas as decisões estão concentradas na unidade Latam, né, latino-americana, que fica sediada no México, então parece que a coisa aqui está um pouco mais distante, e isso de fato pode ser ruim. Mas, de novo, isso só indica que as vendas aqui não estavam indo bem, né? Ou podem até estar indo bem, mas não da maneira, no nível que a empresa gostaria, e daí você ter essa divisão sendo enxugada ou perdendo relevância nesse alinhamento estratégico em relação ao que a empresa está fazendo em outros mercados. O fato deles estabelecerem uma estratégia a nível macro e depois aplicar sem qualquer adaptação a outros mercados tido como secundários, que infelizmente, como a gente já viu, é o nosso caso, é o que mais acontece. Inclusive a dona Sony já cansou de aprontar das suas por aqui também. Basta vocês lembrarem aí quando ela lançou PlayStation 3, quando lançou PlayStation 4 a peso de ouro, ela ficava tentando culpar os impostos, mas era só fazer algumas contas básicas que você via que não. Sem falar de outros exemplos de outros mercados, essas questões que de fato ali deixam o nosso mercado como uma espécie de mercado menos importante, e isso está se comprovando com as decisões que a companhia vem anunciando. É claro que a gente não tem acesso ali especificamente às vendas aqui no Brasil, mas é um indicativo muito claro. Se as vendas estivessem indo muito bem, talvez a empresa tivesse uma outra postura, acho que certamente teria. E também tem uma coisa, né? Se a Microsoft está vendendo muito bem aqui, está vendendo muito o Series S, por exemplo, e vai ainda assim tomar esse tipo de atitude, potencialmente ela está atirando no próprio pé, porque aí sim ela vai começar a perder terreno para os concorrentes. E é bom lembrar, pode ser que essa não seja uma decisão só para o mercado brasileiro. Eu não fui atrás dessa informação, mas é bem provável que em outros mercados considerados pela empresa como mercados secundários, a decisão seja semelhante, mas vejam que faz todo sentido. Se eu tenho uma plataforma e eu tenho um direcionamento user-centric, nesses mercados onde o acesso ao hardware é mais difícil, eu vou focar na venda daquele que é apenas digital, ou seja, linha S. Porém, o que oferece a maior margem é o linha X, o mais caro. Portanto, eu vou deixar de vender o mais caro e vou aumentar um pouco o preço daquele que é mais barato, tentando manter essas vendas e melhorando a minha margem, muito possivelmente tornando a margem de venda do linha S tão boa quanto era ou deve ser a margem de venda do linha X. E isso me parece estar sendo a orientação estratégica da Microsoft. Então, não vou aqui comentar sobre essas polêmicas, se tá retalhando, se não tá, né? Se de repente ficou magoada. Pode ser também pelo fato das decisões, se é isso mesmo que está acontecendo, as decisões estão sendo tomadas lá no México, então o cara tem esse distanciamento e não quer saber. Infelizmente, esse modelo de gestão à distância é realmente às vezes bem problemático. Posso falar porque já estive em algumas empresas que adotam um pouco desse modelo, então muitas vezes o cara está distante,
simplesmente toma a decisão pelo telefone ou por uma live e não tem a exata dimensão do que está acontecendo naquele mercado, no local. Então eu não vou entrar nessas polêmicas, né? Mas o meu objetivo aqui era comentar sobre essa orientação, esse direcionamento para ser user-centric. E se vocês lembrarem, só para fechar que esse vídeo já passou dos limites, se vocês lembrarem, quando ela lançou a linha One, lá no início, sei lá, 2012, 2013, também já havia uma orientação diferenciada para mercados tidos como secundários. Lembrem que, inclusive, um executivo, não vou lembrar o nome dele, foi demitido porque falou assim, quando disseram que o Xbox One seria apenas digital, e alguém perguntou para ele, mas em mercados como o brasileiro, onde tem problemas de conexão, de banda larga, não sei o quê, e ele disse o quê? Que custou o emprego dele? Não, essa galera aí pode ficar com o 360 mesmo, que tá muito bom. Então não é de hoje que a Microsoft tem essa visão de fato, de falar assim, ó, ele foi demitido porque foi um idiota, falou publicamente uma coisa que não deveria ser dita em público, mas na realidade a empresa tem essa visão, como qualquer empresa tem, de olhar para determinados mercados e classificar. Esse aqui é um mercado classe A, esse aqui é um mercado classe B, esse aqui é um mercado classe C, e possivelmente ter uma orientação diferente. Eu sei que isso fere, magoa os fãs aí da marca, mas vocês vejam que já daquela época ela já dava um indicativo que poderia deixar, não, vocês ficam com esse console aqui velho mesmo e menos poderoso, e a gente vende o console mais de hardware mais potente, mais moderno, da última geração, para os mercados mais abastados. E agora, de novo, né, com essa movimentação, parece ser exatamente o mesmo caso. Bom, vamos ver o que acontece, vamos continuar acompanhando. Como eu disse para vocês, nem estava planejado de falar sobre esse assunto, mas eu achei que era interessante por conta dessa questão do posicionamento, modelo de negócios e direcionamento user-centric da Microsoft, para a gente entender um pouquinho mais essas decisões da companhia. Espero que ela volte atrás, mas acho difícil ela voltar atrás nesse posicionamento de preço. Não acredito que se tem esse distanciamento de fato, aí que eles não vão ligar para a pressão ou para as críticas que estão rolando por aqui, mas até agora, até o dia 17, que é a gravação deste vídeo, de fato a empresa se mantém firme ali na decisão do reajuste. E todos os outros elementos que a gente citou aqui, questão dos controles, questão de não ter mais mídia física, todos eles indicam justamente nessa direção. Bom, meus amigos, certo ou errada é com a Microsoft, vamos ver como o mercado se comporta daqui por diante. Esse foi o comentário da semana, nos vemos na próxima. Um abraço a todos, até lá.